que tem trabalho, sai do seu serviço, tem que dar conta das atividades da faculdade, mas finalmente chega o dia que você vai receber o diploma. E nesse dia o que acontece? Há um preparo. Às vezes tem as empresas que fazem isso para que esse momento seja único e que não tenha nenhum tipo de problemas, para que a pessoa que está participando fique tranquila. Ela se propõe a garantir isso, mas é necessário o preparo. O dia do casamento, que dia especial este, quando finalmente a pessoa de que você tanto ama, você vai diante de testemunhas, apresentar um sinal de amor, contraindo o matrimônio, e depois você comemora isso com aquelas pessoas mais chegadas. E também é necessário um preparo. Outro preparo maravilhoso, a vinda de um bebê. Às vezes tudo que você estudou, tudo que você planejou, verificou, tentou, foi no curso de tantos cursos que oferecem e explica como trocar fraldas e não sei o quê. Mas aí finalmente está ali a criança para você trocar a fralda. É diferente do boneco, né? E aí você começa a perceber que tem algumas coisas que são únicas. Mas para que esse bebê chegue na sua casa é necessário um preparo. E às vezes correria. Às vezes aquilo que você gostaria de ter, falta algum ajuste no quarto, um carrinho, bebê conforto, né? Enfim, seja o que for, mas está vindo uma pessoa na sua casa, uma nova pessoa, e você vai fazer um preparo. Na Bíblia, nós temos alguns exemplos. Um dia, Noé estava, vamos dizer assim, lá no cantinho dele, né? E aí Deus fala com Noé e avisa ele que vai acontecer o quê? Falou para ele, aconteceria destruição. Deus decidiu destruir o planeta, porque a iniquidade estava muito grande na terra. E agora Deus chega para ele e fala o quê? Prepara uma arca, prepare a sua casa, porque eu vou colocar um fim nisso aqui. Irmãos, Noé teve que correr, teve que ir atrás de profissionais, teve que planejar. Houve um esforço, mas ele foi, preparou a casa. Vocês sabem o que aconteceu. Outro exemplo, Abraão, depois de tantos anos na esperança de que queria ele ter um filho, algo maravilhoso dentro de um lar, mas havia um problema aí, né? Tinha uma dificuldade aqui. E você sabe, né? Ele tentou resolver da forma dele, não foi muito feliz, aconteceram alguns problemas. Mas irmãos, um dia ele recebeu a visita de quem? Anjo. E o que foi a mensagem que veio para Abraão? Prepara a sua casa, por quê? Porque está vindo quem? Um filho. Naquelas alturas complicado, né? Mas haveria ali a presença de um filho. E Deus disse para ele: prepara. Um dia, Ló recebeu também a visita de 2 anjos, agora na cidade de Sodoma. E ali os anjos chegaram para ele e disseram uma mensagem não muito agradável. Haveria destruição também no local. E o que os anjos falaram para Ló? Prepare a tua casa, porque nós vamos destruir isso aqui. Saia com os seus. Haverá destruição. E Ló teve que preparar a sua casa.
Outro exemplo, lá em Êxodo 3:2, você tem aquela história tão conhecida, famosa, no dia em que Moisés estava andando e de repente uma sarça que tinha um fogo que não era consumido, e aquilo chamou a atenção de quem? De Moisés. E Moisés, diante daquela situação, chegou-se perto, e vocês sabem a história. Ali Deus começou a falar com Moisés e disse para ele sobre uma mensagem, que ele tinha que fazer o quê? Preparar a casa, porque ele ia ser o libertador de Israel. Moisés começou a questionar a Deus, você sabe? Peraí, não é bem assim. Eu não sou a pessoa mais indicada. Deus disse, eu estou falando contigo. Eu preciso libertar o meu povo. Você é a pessoa. Prepare a sua casa. Moisés também não teve só esse momento de preparo. Um dia, quando estava próximo, já daria alguns anos, próximo de conquistar a terra prometida. Vocês também conhecem a história. Moisés, empolgado, na certeza de que iria agora pisar na nova Canaã, mas aí Deus chega para ele, em virtude de um momento que, infelizmente, ele deveria honrar a Deus e acabou cometendo um erro lá atrás, e por causa daquele erro Deus disse, você não vai entrar nessa terra. A minha mensagem agora para você, meu querido Moisés, prepara a tua casa, porque teus dias aqui estão encerrados. Imagina, irmãos, Deus chegar para nós hoje e dizer, prepare a tua casa, dentro de alguns dias eu estou recolhendo você. São situações complicadas, mas Moisés teve que preparar a sua casa. Teve um outro que viveu uma situação semelhante. Você pega lá em Isaías, no capítulo 38, você vai encontrar uma outra história, agora de Ezequias, que também recebe uma mensagem de Deus dizendo, você vai morrer, prepare a tua casa. Você sabe que no caso de Ezequias, a situação não foi muito legal, e ele ficou deprimido e começou a clamar a Deus e pedir, por favor, me ajude. Senhor, chorou muito e pediu para que Deus abreviasse os dias dele, e Deus estendeu. Jesus também teve um preparo para a morte. Quando ele chegou no Getsemane, naquele lugar escuro, e ele chamou os discípulos para orar com ele, ali ele sentiu um peso muito grande sobre os seus ombros. E ele começou a ficar preocupado, e começou, dentro da sua angústia e sofrimento, ele gritava a Deus, o Pai, e dizia, Pai, o que está acontecendo? Eu estou sentindo uma fraqueza muito grande, parece que não vou conseguir suportar. Mas Deus tinha uma mensagem para ele e dizia, filho, prepara a tua casa, porque agora vai ser complicado. Quantas vezes temos que preparar a nossa casa? Será, meus queridos, que hoje eu e você não estamos recebendo uma mensagem para que, diante de tudo que já aconteceu na nossa vida até aqui, não tenha eu e você que preparar a nossa casa? Assim como esses exemplos que conversamos, essas situações, teria porventura eu e você agora um momento, a mensagem de Deus hoje, meu querido, minha irmã, prepara a tua casa. Nós, um momento de folga da agenda do quarteto, meu colega de trabalho chegou para mim e disse assim, Marcos,
eu recebi um comunicado para fazer uma visita de uma pessoa, fica num bairro aqui em Curitiba, não sei nem onde é. Se você pudesse, eu gostaria que você fosse comigo, para a gente fazer uma visita. Ele está enfrentando um problema de câncer. A filha dele ligou para mim desesperada, pedindo, por favor, venha. Esse homem não quer saber de Deus, ele é totalmente ateu, mas ele está precisando muito. Ele não consegue falar, está numa situação deprimente. Por favor, venha fazer uma visita. Quando ele falou aquilo para mim, eu pensei, tranquilo, a gente está de folga. E nós saímos. Interessante que quando algumas coisas que ocorrem na vida da gente, a gente não tem o entendimento do que está por trás do bastidor. E a nossa natureza humana, ela é falha. A gente tem um costume assim muito triste até. Às vezes você começa a indagar, a questionar por pequenas coisas. O carro, na situação, eu estava com um carro que ele estava com uma certa dificuldade, não consegui sair. Aí tive que ligar para ele para que ele pudesse me pegar. E o carro dele também deu problema. E a gente começou nesse contexto. Tudo quanto é dificuldade que você imagina, a gente estava enfrentando. E aí, finalmente, ele teve que emprestar um outro carro. Não, vamos assim mesmo. Uma outra pessoa apareceu, emprestou e a gente entrou no carro e fomos. Mas não sei o que aconteceu, o endereço simplesmente a gente não encontrava. Nós viramos aquela região perto do SIC Norte ali e não encontrava o bendito endereço. E aí eu comecei a falar com ele, será que não é para a gente desistir? E a gente estava disposto a voltar para casa. Uma circunstância que a gente não sabe porquê, nós entramos numa ruazinha e aquela ruazinha tinha um carro que estava com um som muito alto, tocando funk, e havia uma rapaziada ali, inclusive eles estavam fora do contexto normal das pessoas, estavam usando drogas, estava um ambiente assim bem complicado, mas a gente entrou e não tinha como voltar. Nós fomos tentar passar ali e eles já começaram a olhar para dentro do carro e a gente, estamos nas mãos de Deus, né? Você faz assim, vamos ver o que acontece. Eles perguntaram o que a gente queria e aí nós falamos, nós estamos procurando o endereço do fulano de tal, a gente veio fazer uma visita, nós somos cristãos, gostaríamos de trazer uma mensagem. Aí eles disseram, é essa casa, apontou assim. Quando nós chegamos na casa, se eu tinha alguma coisa que estava me incomodando, a partir daquele momento, eu tive certeza. A minha vontade era realmente de voltar para casa. O ambiente estava pior do que eu pensei. O pessoal estava brigando, discutindo, um clima ruim. A gente chegou, o pessoal não olhou na nossa cara. Aí o Marlon, meu colega, insistiu, conversou, aí logo a filha daquele senhor que estava ali nos avistou e aí veio nos receber. Aí ela falou, se vocês puderem ficar sentados, eu vou levar vocês numa sala aqui, vocês aguardem um pouquinho que o clima está ruim mesmo. Eles estavam discutindo, estavam brigando. E aí a gente ficou lá esperando, começamos a orar a Deus. Deus, não sei o que a gente veio fazer aqui, mas estamos aqui e vamos até o fim. Irmãos, interessante que quando nós começamos a pedir a ajuda de Deus, a primeira coisa que já aconteceu, aquele carro que estava com aquele som alto sumiu dali. E com ele levou toda aquela galera de pessoas que ali estavam bebendo, saíram também. O pessoal que estava na frente ali também saiu, os que estavam brigando saíram. E aí deu um certo alívio assim para nós, porque a gente pensava, não tinha nem como falar a respeito. E aí
as filhas dele, haviam várias, estavam ali no quarto, avisaram ele que a gente veio fazer uma visita, nós fomos fazer a visita, e elas então já avisaram, ele está resistente. Aí veio um bilhete, porque como ele não conseguia falar, ele conseguia ainda escrever alguma coisa. E nesse bilhete estava escrito assim: se vocês vieram aqui falar a respeito de Jesus, voltem para a casa de vocês. Eu não quero saber dele. Quando a gente viu aquele bilhete, nossos olhares assim, aquilo foi um estímulo que a gente precisava. Não, então agora a gente não sai daqui. Começamos a orar, daqui a pouco veio outro bilhete. Tudo que eu pedi para Deus até hoje na vida, Ele não me atendeu. Começamos a anotar os bilhetes. Um outro bilhete dizendo: esse Deus é fraco, porque se Ele não consegue curar a minha doença, o que eu quero saber de alguém fraco? Nós começamos a colecionar ali várias mensagens, algumas de insulto, mas finalmente nós entramos no quarto e chegamos com uma mensagem para ele. Irmãos, ali estava um homem apenas com pele e osso. Ele estava totalmente desfigurado, totalmente destruído. Quando nós olhamos aquela imagem, a gente chegou e disse o seguinte: viemos falar de Jesus, sim. Explicamos para ele que não tinha outro caminho, e aquele talvez fosse o último momento da vida dele, mas se ele quisesse, ele poderia aceitar a Jesus. Contamos alguns testemunhos, algumas histórias de cura, que a gente sabia que quando Deus quer, Ele cura, e quando é necessário. E explicamos para ele: eu não sei se Deus vai te curar, mas meu querido, Deus te ama. Pode não parecer com tudo que você está colocando aqui, mas Deus te ama. Resumindo a história, irmãos, nós fizemos oração, cantamos ali, e quando a gente se direcionou para ir embora, esse homem que já há dias não se movimentava ali naquela cama, ele pediu para que as filhas dele tirassem ele dali, que ele queria acompanhar a gente até lá fora. Quando nós chegamos na porta, havia o último bilhete dele. E esse bilhete dizia assim: eu aceito a Jesus e obrigado por vocês terem vindo aqui. Uma semana passou e aquele homem descansou. Dias depois, Marvin falou que a gente conseguiu conversar com uma das filhas dele. Haviam várias delas que enfrentavam problemas. Alguns daqueles meninos que estavam com problema de drogas. Enfim, irmãos, muitos daqueles da família aceitaram Jesus. Eu poderia ter ficado em casa, poderia ter ido para minha casa, era folga no quarteto, não precisava falar de Deus. Mas eu não sei como que seria a minha contribuição nessa história. O M4 saiu de Curitiba e veio até aqui hoje. Eu não entendo o que é porque simplesmente marcaram conosco, não. Eu entendo que algum motivo tinha, em especial.
que eu não conheço a maioria das pessoas que estão aqui. Mas eu sei que Deus está falando com você, porque Ele sabe de coisas que eu não sei, e Ele entende que é necessário um preparo, porque está chegando a hora. Como você vai fazer? Este homem aceitou a Jesus. E quando eu falo daquele homem, eu não sabia, não tinha nem noção, mas a gente ia enfrentar alguns problemas com relação ao câncer. A exemplo, meu avô, durante muitos anos se dedicou a Deus, e ele ficou ali por quase 2 anos vegetando na cama. E era até interessante quando a gente ia, as pessoas vinham para visitar e trazer mensagem de ânimo para ele, e era o contrário, era ele que animava as pessoas. Graças a Deus, irmãos, ele estava firme com Deus. O que você via era deprimente, o estado físico totalmente destruído, mas quando ele abria a boca, vinha a palavra que trazia renovo. Quando ele descansou no Senhor, nós estávamos cantando o melhor lugar do mundo, todos juntos, lugar aos pés do Salvador. Meu avô descansou. Antes de morrer, ele mandou fazer uma carta para que minhas tias e minha mãe direcionassem para aqueles que ele sabia que estava fora, e ele dizia: aceite a Jesus, ainda há tempo. Nossa, quantas pessoas já descansaram no Senhor, falando a respeito desse retorno de Cristo, confiantes de que Ele vai voltar. A minha avó e minha tia avó, as 2 irmãs, elas estavam enfrentando também um problema de saúde, e no dia 3 de agosto de 2008, interessante, minha avó em Curitiba e minha tia estava aqui em Maringá, no hospital, e minha avó estava descansando, e havia um pessoal que saiu de lá para encontrar com os daqui, para avisar da morte da minha avó, e no meio do caminho eles se encontraram, porque os daqui estavam indo dizer que a minha tia estava morrendo. Elas morreram no mesmo dia, diferença de poucas horas. Foi até uma situação assim curiosa. E aí a família decidiu fazer um único velório, levar as 2, juntar, foram tudo para Curitiba. Irmãos, confesso que tem alguns velórios que é mais animado do que festa de casamento. Aquele foi um. Eu me lembro que uma outra tia minha estava com minha tia Catarina, e ela começou a falar assim: olha, eu gostaria de contar um testemunho, e é com esse que eu quero encerrar. Porque enquanto elas estavam enfrentando o problema, veja, Deus poupou a dor para que uma não soubesse da outra. As 2 morreram em Cristo. Mas me chama a atenção quando ela falou do sonho da minha tia Catarina. Poucos dias antes de morrer, o senhor estava caminhando num jardim, e esse jardim tinha, cada vez que ela se apressava, dava seus passos, ele ia se tornando um ambiente mais colorido, alegre, bonito. E ela começou a se empolgar e foi insistindo, e à medida que ela foi dando os seus passos, ela se percebeu que ela estava indo para um lugar que parecia ser o céu. Quando ela chegou, naquele momento em que avistou um lugar onde as pessoas não tinham sinal de tristeza, de cansaço, e ela viu que o pessoal era alegre, feliz, então ela começou a ter certeza: é o céu.
E aí, quando finalmente ela foi dar aquele último passo para chegar, ela percebeu que estava diante de um abismo gigante. E aí ela começou a chorar, e aí ela começou a conversar e dizer o seguinte: Deus, não entendo. Tantos anos eu estive lutando pela sua causa. Quantas vezes estive ajudando na escola sabatina, em trabalho missionário, visita missionária. Eu fiz tanto por ti, Senhor. O que acontece que eu não consigo entrar nesse céu maravilhoso? E agora estou diante desse abismo. E aí ela começou, em desespero, a chorar. De repente ela sentiu uma mão que encostou e uma paz, e uma voz tranquila assim começou a falar: calma, preste atenção. Ela abriu os olhos. Quando ela abriu os olhos, ela estava já do outro lado, naquele paraíso. Essa voz então disse para ela: minha filha, nenhum ser humano consegue atravessar esse abismo, mas eu sou Jesus. Eu consigo. Todo aquele que vier até Cristo, ainda que morra, viverá. Aquilo que eu e você não temos condições de fazer, Deus o Pai fará. E em Jesus, que quando nossos olhos se abrirem de verdade, as cortinas desse mundo de ilusão saírem, que eu e você possamos abraçar e dizer a esse Jesus que o amamos.
minha mãe, hoje ela está enfrentando a enfermidade, a mesma do meu avô. Inclusive, a situação difícil, assim como ele teve. Mas uma das palavras que a minha mãe tem, cada vez que eu vou conversar com ela, é que esse dia do encontro com Cristo é o dia mais almejado, quando finalmente venceremos todo o mal e todo o sofrimento. Vamos orar a Deus. Pai eterno, dentro daquilo que o coração está lutando, que o Senhor, ó Pai, consiga tornar claro e ajudar com que cada um de nós possamos nos decidir para que o Senhor vença aquilo que não conseguimos vencer. Possamos todos estar nesse grande dia contigo, em nome santo e eterno do Senhor Jesus. Amém.